Fala aí galera, tudo bem? Começando mais um podcast do mesmo Gabi, comigo apresentando, né, o Gabi. Hoje eu vou dar um prosseguimento com um pouquinho sobre o que fazemos por nós. Uma coisa que eu fiz por mim em 2020 foi adentrar um pouquinho mais no universo dos cafés, né? Eu já vinha numa mudança, uma migração, né, dos cafés convencionais para os cafés especiais gourmets. E aí eu vou estar falando um pouquinho sobre como eu comecei tomando café, como foi essa mudança e como eu faço meu café hoje, né, por exemplo. Eu comecei tomando café pilão, no meu primeiro emprego isso era... Eu nem tomava café, achava uma bebida muito forte, muito amarga. Mas aí no meu primeiro emprego era meio que o café minha pausa, né, era dar uma quebrada naquele pique que tava frenético e eu conseguia parar para respirar, eu tomava meu cafezinho. Comecei tomando café pilão, bastante açúcar, né, pra conseguir descer bem, ele era feito em cafeteira tradicional. E demorou até eu começar até a gostar do café, achava com bastante açúcar, né, fica uma bebida super açucarada, super doce. E eu diria até que você nem sente de fato o sabor do café. E aí eu fui mudando, né, com o tempo, eu fui experimentando Pimpinela, Melita, experimentei Café Pelé, aí fui pro Três Corações, Capital, Café do Centro. E fui passando por diversos cafés que possuem uma produção dessas de larga escala, né? Que são uma produção que é o maquinário passa pela safra e tudo isso vai passando por uma torra bem forte, bem intensa para que você consiga eliminar qualquer tipo de resíduo que possa ser prejudicial para o consumidor. Então, todos os cafés eles acabam tendo uma característica muito semelhante, não só pelo grão que é utilizado, né? Existem dois tipos de grão, dois tipos de grãos que são facilmente vendidos, assim, né? Que são os mais plantados e comercializados, que é justamente o arábica e o robusta. E esse grão robusta, que se eu não me engano é canéfora, o outro nome é o nome científico, ele possui uma característica de ter um amargor já um pouco mais presente, um pouco mais marcante, né, como sua característica. Quando você pega esses nossos cafés convencionais que possuem esse grão, e eles passam por uma torre extremamente alta, essa característica do amargor ela só é amplificada, né? Então você acaba tendo um café extremamente amargo, né, pro seu paladar. Mas aí, desses cafés convencionais, eu diria que o que me deixa mais tranquilo de tomar seria o Pimpinela e o Capital. São dois cafés que eu tomo assim, que eu falo, não, beleza, tem aquela presença do amargor, mas pro meu paladar eu consigo tomar. Principalmente sem açúcar, né? E aí, falar um pouquinho da minha transição do açúcar, que eu comecei tomando com açúcar, eu fiz uma transição do açúcar convencional, refinado, passei para o açúcar mascavo, e do açúcar mascavo eu comecei a cortar o açúcar em todas as minhas bebidas. Então, até suco, eu já não uso mais açúcar, então eu tenho uma tendência a escolher suco de frutas que sejam mais doces naturalmente, para evitar o uso de açúcar. Mas então, esse período em casa, né, por conta de toda essa situação que a gente está vivendo, eu acabei adentrando um pouco mais nos cafés especiais. Eu comecei a tomar café especial, né, de cafeterias específicas que existem, que tem essa proposta, né, no caso, e cada um... E aí tem estilos de cafés, e cafés que se introduz por doce de leite e inventam bebidas. Cada cafeteria tem a sua característica, tem a sua bebida específica, vai ter um grão específico. Então é uma loucura de sabores, de descobertas. Mas aí eu fui meio que adentrando um pouquinho no café especial. E aí, tendo esse tempo em casa, eu comecei a procurar lugares que entregassem um café especial de
de uma boa qualidade, né? E aí eu consegui achar alguns, achei, tem a Café Store no Brasil, que vende uma variedade relativamente grande, né? Eles meio que vão mudando os cafés que eles têm, mediante lote, mediante produção, né? Colheita, e é bem interessante lá. E desse tempo em casa aqui, eu diria que um dos melhores cafés que eu tomei, fica aí de recomendação, é da Martins Café. É o Fat Coffee deles, se eu não me engano é um grão robusto, é um grão que ele é lacto fermentado, se eu não me engano. E ele é um café que combina super bem com... Pelo menos pra mim, ele combinou super bem com comidas mais gordurosas, com comidas mais... carne, por exemplo, né? Que eles até indicam que você consuma com bacon, por exemplo, e realmente fica uma coisa bem legal, bem bacana. É um café super suave de se tomar, super tranquilo. Apesar de ser robusta, eu fazendo pelo método Melita, na moagem fina e convencional, né, entre aspas, para mim foi super agradável tomar ele comendo um bacon, ou então até mesmo com um docinho mesmo, ou puro. Saiu super bem, é um ótimo café para, se você quiser tá experimentando um café especial de qualidade, com sabor diferente do que você está acostumado. O Fat Coffee da Martins Café é uma recomendação ótima. E consequentemente eu fui descobrindo métodos, diferenças em como melhorar, que o Melita, né, o método Melita é um método queridinho do Brasil, né, é o método que a gente mais tem, tirando quando é cafeteira, que às vezes até usa o filtro Melita. Então eu fui tentando descobrir formas de melhorar esse método, né, então tinha toda uma questão, a pré-infusão, uma coisa, que é super importante, né? É você limpar o filtro de papel, porque limpar o filtro de papel como? No sentido, você passar uma água quente no filtro de papel, que você ajuda a eliminar todo tipo de resíduo que estava da fabricação e ajuda até a aquecer, né? Não só o filtro, como o recipiente que você vai tomar o café. Eu sei que tem mais algumas características que é importante, mas eu não tô lembrando agora. E isso é uma coisa que já faz uma diferença legalzinha quando você vai fazer o seu café. E aí tem toda a questão da moagem, que os cafés convencionais que a gente compra no mercado, eles são moídos muito finos, né? Quando você moe muito fino, ele acaba dificultando um pouquinho a passagem da água. Então, consequentemente, enquanto tá tendo aquela filtragem, ele tá tendo uma infusão ali. Principalmente quando você fala no Melita. Se você for perceber o Melita, ele é um filtro que ele começa a fazer... A água passa ali pelas laterais e no final ela só sai para um lugar no centro. Então, até a água chegar no centro, ela vai tendo uma infusão no café. Então, se você tem um café muito fino, aí você tem uma infusão muito mais presente, porque a água vai demorar para passar, não só pelo grão, mas como pelo buraco do filtro. Então, consequentemente, se você tem um café convencional, que ele é mais amargo, e você faz nessa filtragem Melita, que tem uma leve infusão no meio do caminho, usa um pó fino, você acaba tendo um café muito mais amargo do que ele poderia ser, digamos assim. Então, por exemplo, se você começar a, de repente, adquirir um moedor elétrico, desses que vendem aqui, seja da Philco, seja da Cadence, ou então até um manual mais baratinho, ou se quiser de repente para um da Hario, que é uma marca de excelente qualidade, você alterando um pouquinho a espessura da moagem, deixar ela um pouquinho mais grossa, você vai ver que o café vai passar um pouco mais rápido, você vai ver que aquela intensidade do amargor vai diminuir um pouco. Isso tudo são detalhes que você tem que ir testando. A espessura do grão, tempo da infusão, quanto tempo você vai deixar a água passando, quanto tempo, até a questão do café esperando, dependendo do recipiente que você bota ele pode acontecer um tipo de fermentação. Por exemplo, garrafa térmica é um ambiente ótimo para o café continuar uma fermentação ali e mudar o sabor dele. Então, assim, existem diversas nuances, diversos detalhes que mudam totalmente o sabor do seu café. Para não ficar muito longo, eu vou só agora falar rapidamente sobre
a minha aquisição que eu mais uso, né? Eu tive várias aquisições no decorrer desse ano, mas a que eu mais uso, né, junto ao Melita, é justamente o filtro da Hario, o Hario V60. Esse filtro é fenomenal, ele tem um contraste bem expressivo, né, quando comparado ao Melita, justamente porque pelo formato do filtro a ideia dele é fazer uma filtragem mais rápida. Realmente é uma filtragem mais rápida. Consequentemente, isso você vai ter dependendo da espessura do grão, você vai ter que, nesse caso, você vai ter que trabalhar bem com a espessura do grão para talvez trazer uma intensidade um pouco maior, mas consequentemente a velocidade que passa a água, isso também vai mudar totalmente o sabor que você teria se você tivesse mudado só a espessura no Melita. Então isso é uma coisa que acontece muito no universo dos cafés, né? Existem diversos métodos de fazer café. E além de você ter os métodos, você tem diversos grãos que são feitos de diversas formas. Consequentemente, você vai ter diversas espessuras para testar. A qualidade da água que você usa é muito importante para o sabor do seu café também. Então, assim, para fechar, né? Você fazer um café, só de você se atentar ao detalhe de limpar o filtro de papel, de você manter o recipiente limpo com detergente neutro para que você tire os óleos do café, limpe os resíduos que se mantêm, você se atentar à temperatura da água, porque assim, não é que você não possa ferver a água para usar, para poder passar o café, mas se você ferver a água num café que já possui uma torra escura, então você consequentemente você vai estar trazendo mais amargor desse café, porque você vai estar meio que torrando ele, ligeiramente está torrando ele mais um pouco. Então eu tento sempre trabalhar assim, se eu vejo que o grão ele tem uma torra mais escura, eu tento manter a água nos 90 graus, mas se ele possui uma torra um pouco mais clara e eu quiser trabalhar, de repente, extraindo um pouco mais do que desse grão tem, então eu tento elevar um pouquinho mais a temperatura da água. Então assim, são nuances, são detalhes e tudo isso impacta pra caramba no sabor do seu café. E eu acho que se você quiser dar um up no seu cafezinho diário, começar tendo um pouco mais de noção da temperatura da água, limpando o filtro, usando uma água de qualidade, se atentando ao tempo que está levando para fazer a infusão, seja mexer o café com uma colher ou balançar, o que você se sentir inspirado para poder modificar como você faz o café já é super válido. E aí eu vou ficando por aqui. De recomendação de conteúdo de café, eu recomendo muito o canal do James Hoffmann. Ele foi um campeão barista, ele tem conhecimento absurdo, ele faz um conteúdo bem legal, explica bastante coisa, fala sobre bastante coisa, sobre os métodos. Outro canal, e aí no caso um canal brasileiro agora que eu acho bem interessante é o da Unique, Unique Café. Eles estão sempre trazendo um conteúdo informativo, educacional, bem legal. E também, se puderem seguir no Instagram, a Coffee Lab, eles são maravilhosos, eles desmitificam bastante coisa, eles ensinam bastante coisa. Então, assim, são três fontes que possuem conhecimento incrível sobre café. E aí, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse podcast, dá aquele like, compartilha. Isso ajuda na divulgação, isso ajuda a gente estar seguindo o conteúdo. Se você gostou do conteúdo, comenta, não deixa só o like, pode comentar, comenta à vontade. Se você discordou de alguma coisa, comenta também. Vamos discutir, vamos jogar isso pra frente. E tamo junto, gente. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos um ótimo pré-fim de ano. E vamos que vamos. É isso, gente. Tamo junto. Uma boa semana.